Uma boa noite àqueles que eu não pude cumprimentar aí pessoalmente. É bom estarmos juntos. Espero que você tenha tido aí um dia feliz, um dia agradável, né? Hoje, um dia diferente, né? Tivemos aí a festa da democracia, como chamam, e cumprimos aí as nossas obrigações como cidadãos, e agora, como cidadãos do Reino dos Céus, nos reunimos para adorar, né? Porque nós sabemos que, embora tenhamos obrigações, né, aqui nessa terra, a nossa esperança, né, a nossa vida está direcionada a outro país, a uma outra nação, uma outra terra, né, como nós cantamos naquele hino que eu gosto muito, né, o lindo país, né, que nós aguardamos e almejamos, do qual Deus é o governante eterno. E o governo divino é o que vai superar todos os governos terrestres, né? A profecia nos garante que nesse mundo se levantam reis e caem reis, se levantam impérios e caem impérios, mas no final os justos herdarão a terra e o Senhor, né, o Rei, o único filho de Davi é o que irá reinar por toda a eternidade. E é por isso que estamos aqui, porque cremos nisso e queremos nos preparar para esse momento. Nessa noite eu quero estudar, né, e meditar com vocês a respeito de uma história dos evangelhos, que está no Evangelho de João, capítulo 9. Nós começamos a estudar nessa semana que passou o livro de João na escola sabatina. O Evangelho de João é o meu favorito, por várias razões, e eu gosto da maneira como o João ele aborda as histórias, né, da maneira pessoal que ele narra os eventos do ministério de Jesus. E no capítulo 9 nós encontramos aí um dos 7 milagres de Jesus que são narrados no livro de João. Então o Evangelho de João ele vai relatar 7 milagres de Jesus. E esse é um dos milagres de Jesus, e é um daqueles milagres especiais. A partir do verso 6 até o verso 11, nós lemos o seguinte, João capítulo 9, versos 6 ao 11. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego, vá lavar-se no tanque de Siloé. E Siloé quer dizer enviado, explica João. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam, não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? E uns então diziam, é ele. Outros, porém, diziam, não, mas parece com ele. Mas o próprio homem dizia, sou eu. Então lhe perguntaram, como foram abertos seus olhos? E ele respondeu, um homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse, vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Como eu disse, esse é um dos 7 milagres que Jesus faz no livro de João, e cada milagre no livro de João tem a sua particularidade, né? Tem os seus detalhes que são próprios desse milagre. Mas como nós vimos, né, inclusive na lição da escola sabatina, todos esses milagres que são relatados por João, eles têm o mesmo propósito. Embora eles tenham características diferentes, detalhes diferentes em cada história, cada milagre tem o mesmo objetivo, e o objetivo de João é mostrar para os seus leitores quem é Jesus e o que ele faz na vida das pessoas. E esse é o objetivo de João estar contando essa história, para que a gente entenda, para que a gente conheça, para que nós creiamos em quem é Jesus e no que ele é capaz de fazer na vida das pessoas, inclusive na nossa. Então, essa é a lição a ser aprendida com essa história. E nessa história, nós temos aqui um cego, só que não era um cego comum. Jesus curou outros cegos ao longo do seu ministério. Nós temos, né, o cego Bartimeu, por exemplo, que é um cego que está sentado à beira do caminho. Quando ele ouve Jesus passar, ele começa a gritar, Jesus chama e o cura.
Há um outro cego que chega a Jesus e diz, olha, Senhor, eu creio que se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E aí Jesus diz, eu quero. Então, ele fica curado. Mas nesse caso aqui, esse cego era um cego especial, porque diz a Bíblia que ele era um cego de nascença. E havia sobre as pessoas que tinham uma deficiência, né, congênita, uma deficiência de nascença, uma marca, um preconceito muito grande, religioso e social. Porque acreditava-se que uma pessoa que nascia com alguma deformidade física, seja ela qual fosse, era então resultado do efeito punitivo de Deus. Então, se aquela criança nasceu com algum problema, é porque Deus estava punindo ou a criança ou os seus pais. Daí, quando nós voltamos no início do capítulo, nós encontramos os discípulos perguntando a Jesus, mestre, quem foi que pecou para que esse homem, né, nascesse assim cego? A Bíblia não diz com clareza, mas tudo dá a entender que esse era um cego conhecido ali daquela região. Era um mendigo conhecido, todo mundo conhecia lá o ceguinho que havia nascido cego, sempre tinha sido cego e vivia da esmola das pessoas, porque como cego, ele não podia trabalhar, não podia ter o seu próprio sustento, vivia na dependência da esmola das pessoas. Então todos conheciam aquele homem. E aí os discípulos viram ali uma oportunidade para tirar essa dúvida. Olha, quem que pecou? Porque em meio aos líderes religiosos, aos mestres da lei, havia essa discussão, né? Havia uma linha teológica, né, de pensamento entre os líderes religiosos ali, os escribas, os mestres da lei, que acreditavam que era possível o feto cometer um pecado dentro da barriga da mãe. E por isso nascia com deformidade, porque mesmo dentro da barriga da mãe havia cometido algum tipo de pecado. Já a outra linha entendia que não, isso não é possível, então só pode ser consequência dos erros dos pais. Os pais cometeram algum pecado, algum erro, e como Deus, né, não pôde puni-los diretamente, Deus está punindo então agora a sua descendência, punindo os seus filhos. O fato é que, além disso ser uma visão completamente equivocada, que coloca Deus, né, numa posição de um monstro vingativo, trazia sobre as pessoas um peso, uma marca de preconceito, porque todos olhavam para aquela pessoa e diziam, esse é um amaldiçoado por Deus. As pessoas olhavam para esse homem cego e diziam, vai ali um pecador, um amaldiçoado, ou ele ou seus pais pecaram, não importa, mas Deus o puniu, então ele é uma pessoa que não é bem-vinda no reino de Deus. Deus o puniu claramente, então ele não é bem-vindo no reino de Deus. As pessoas não queriam se relacionar com uma pessoa amaldiçoada. Então esse era o peso, essa era a carga que aquele pobre homem carregava sobre si. Só que Jesus então, em sua resposta aos discípulos, ele lembra que por trás de todas as coisas existe um propósito de Deus. Deus tem propósitos na vida dos seus filhos. Até mesmo nas circunstâncias mais desfavoráveis, nas histórias mais tristes, Deus encontra propósito e meios. Deus, em sua infinita sabedoria, no seu poder infinito, Ele consegue retirar coisas boas, bênçãos de tragédias. Deus consegue encontrar propósito nas consequências do pecado. Porque Ele tem o poder para mudar vidas, mudar a realidade, mudar contextos, mudar coisas que para nós são impossíveis de serem mudadas. Então Jesus olha para os discípulos e diz, olha, nem foi ele que pecou, nem seus pais, mas ele é cego para se cumprir os propósitos de Deus na vida dele. Você já pensou, em algum momento da sua vida, que as limitações que você tem, que as experiências de vida que você viveu, que os traumas que você carrega hoje, podem ser instrumentos que irão servir os propósitos de Deus para a sua vida? Que você é quem você é hoje, porque Deus tem propósitos que são específicos para a sua vida, e que não podem ser realizados por outra pessoa, porque você é o instrumento certo para a missão certa.
É isso que eu entendo, é isso que eu aprendo da resposta de Jesus. Jesus disse, olha, esse homem é cego, porque através da sua cegueira, ele irá cumprir os propósitos de Deus. E veja, isso não é romantizar o pecado, nem as consequências do pecado, porque o pecado é ruim e as consequências do pecado são dolorosas, mas é entender que Deus é tão maravilhoso, que Deus é tão grandioso, que até mesmo nas tragédias da minha vida, Deus pode tirar coisas boas. Deus pode encontrar propósitos. E eu gostaria nessa noite de destacar 3 detalhes desse milagre, que foram lições para mim e eu espero que sejam lições para a sua vida também. E a primeira coisa que eu quero destacar desse milagre não está na parte do texto que nós lemos, mas se você continua lendo a história, você descobre que Jesus realiza esse milagre num dia de sábado. E aí depois, há toda uma discussão no restante do capítulo 9, depois você pode ler a partir do verso 13, toda uma discussão que Jesus tem com os fariseus que ali estavam, pelo fato dele ter curado aquele homem no sábado. A semelhança aquele paralítico que há 38 anos estava ali, à beirada da piscina, e ninguém dava nada por ele, ninguém se importava com ele, e aí quando Jesus o cura, ao invés dos líderes religiosos se alegrarem e louvarem a Deus pela cura que aconteceu, eles se revoltam por ele estar carregando o seu próprio leito no sábado. E agora, novamente, esse homem cego, que tudo indica era um homem conhecido, todos conheciam sua história, todos conheciam sua realidade, todos sabiam que ele era um homem cego de nascença. E agora as pessoas, ao verem ele enxergando, não se alegram pelo milagre, não louvam a Deus pelo milagre que havia acontecido, por ele ser um outro homem agora, um homem diferente, mas se prendem à crítica pelo fato de Jesus o ter curado no sábado. O dia da cura não seria um problema se os líderes religiosos da época não estivessem cegos pelas tradições que eles mesmos haviam criado, pelas tradições humanas. Os judeus, na época de Jesus, tinham 613 leis, que compunham ali o Talmud, 613 mandamentos, que, de acordo com a compreensão rabínica, todos eles estavam presentes na Torá. Então, esses 613 mandamentos foram extraídos da Torá, que nós chamamos de Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que na linguagem hebraica é a Torá. E esses mandamentos, entre esses mandamentos, estavam alguns mandamentos que envolviam proibições no sábado. Proibições como, por exemplo, cuspir no chão, era proibido se fazer no sábado, porque caso eu cuspisse no chão e acontecesse por uma eventualidade de o meu cuspe cair sobre uma semente, e essa semente viesse a germinar, eu estaria irrigando a terra no sábado, eu estaria plantando no sábado, o que configuraria um pecado. Outra regra dizia que não era permitido andar mais de 1 quilômetro ou 1000 passos no dia de sábado. Então, a locomoção era extremamente restrita nesse dia. Outra coisa, era proibido carregar um peso maior do que um lenço. Qualquer coisa que você fosse carregar, que fosse maior que um lenço, configuraria trabalho. É por isso que o homem lá do tanque, do paralítico, é criticado, porque estava carregando o leito. Aí você pensa que ele estava carregando um colchão king size, da Ortobon. Não, era uma esteirinha, aquele de palha, que o pessoal do interior sabe como é que é, aquela esteira de palha leve, carregando, e por isso foi criticado, porque era algo mais pesado do que um lenço. Não. Nessa época não tinha chave de casa, não, a porta ficava aberta. E também era proibido curar no sábado, se não fosse um caso de urgência. Só era permitido
de acordo com as leis judaicas, curar no sábado, se fosse um caso de urgência. O caso desse homem, logicamente, não era de urgência, porque, afinal de contas, ele era cego de nascença, né? Jesus podia esperar um dia mais no domingo e ir lá e curar ele no domingo, mas Jesus fez questão de curá-lo no sábado, porque havia ali um propósito, e aí está o pobre homem cego cumprindo o propósito de Deus para a sua vida. Ao curar o cego de nascença, Jesus estava transgredindo pelo menos duas dessas leis, cuspindo no chão e curando no sábado, um caso que não era urgente, Todavia, a gente precisa lembrar que Deus não se restringe às nossas convenções religiosas. Nós temos a triste mania, muitas vezes, de querer monopolizar Deus e monopolizar a religião, e de colocar Deus segundo as nossas compreensões, segundo as nossas formas pré-moldadas, e rejeitar tudo aquilo que não se encaixa dentro da nossa forma. Mas Deus não está restrito à nossa bolha religiosa, nem ao nosso quadrado religioso. E na Bíblia estão cheios de exemplos, que alguns vão dizer, é exceção, mas são muitas exceções, né? E há uma regra que diz que quando a gente tem muitas exceções, isso acaba virando uma regra. A gente vê Jesus, todo momento, furando a bolha religiosa, saindo dos padrões religiosos pré-estabelecidos para alcançar pessoas. A gente vê, por exemplo, lá no começo da Bíblia, Abraão encontrando um camarada chamado Melquisedeque, que não era descendente de Abraão, e que aparece assim de paraquedas na história, e tudo que a Bíblia diz é que ele era um rei e sacerdote, que adorava o Deus verdadeiro, o mesmo Deus de Abraão. De onde surgiu Melquisedeque, com quem ele aprendeu a respeito de Deus? Não sabemos, mas o fato é que ele adorava Deus. Então Deus não estava apenas restrito a Abraão e a sua família, Deus também falava com outros povos, com outras nações. A gente tem um exemplo, por exemplo, de Raabe, lá em Jericó, numa cidade ímpia, né, e uma prostituta, quem você menos espera que vá, né, entender e ouvir a voz de Deus, mas Raabe ouviu a voz de Deus. E quando os espiões chegam lá, ela já sabia do que se tratava. Aí você tem outros e muitos exemplos, e a gente poderia ficar aqui horas citando exemplos bíblicos de pessoas que são fora da bolha religiosa, mas que eram alcançados por Deus. O grande erro dos líderes judaicos da época de Jesus foi querer se fechar na sua bolha religiosa, nas suas convenções religiosas, e assim se cegaram para a obra de Deus, se cegaram para os propósitos de Deus, se cegaram para a missão que Deus os havia chamado a cumprir, porque para Deus a salvação das pessoas é a prioridade do céu. Deus não está preocupado com as regrinhas que a gente faz, Deus não está preso a elas. Deus quer salvar pessoas. Deus quer salvar pessoas. Jesus não estava de forma alguma, logicamente, desprezando ou mudando o mandamento da observância do sábado. Não se trata disso, essa história. Jesus não está aqui, né, menosprezando o sábado, dizendo que o sábado não tinha importância, que não deveria ser mais guardado, de que isso era algo para os judeus, né, lá do Antigo Testamento, que era algo da Antiga Aliança. Não se pode ter essa interpretação dessa história, porque não se trata disso. Cristo está aqui nos ensinando que a religião não pode ser um fim em si mesma, independente de qual seja a religião, a fé, o credo, a denominação, a religião não pode ser um fim em si mesma, porque senão ela vira clube, e clube não entra qualquer um. Clube, pela própria natureza, né, do que é ser um clube, é algo que você tem que
cumprir algumas exigências para fazer parte. Clube tem porta, tem que ter carteirinha para entrar, você tem que ser conhecido, tem que ser associado, tem que ser filiado, você tem que se adequar às regras do clube para fazer parte daquele clube. E pagar mensalidade. Só que o reino de Deus, a igreja de Deus não é um clube. A igreja de Deus, ela é um movimento, ela é um povo. Ela é um povo que responde a um chamado. Então, se um sistema religioso não está empenhado em resgatar vidas das garras do pecado, tal sistema não tem valor. E é assim que a igreja perde o seu propósito. E é assim que a igreja morre. A partir do momento que a gente tira o nosso foco de resgatar e salvar pessoas e vira o nosso foco para dentro de si mesmo, nesse momento nós morremos como igreja. Se a gente está mais preocupado com conforto, com estética, com beleza, com reputação, com programações, e isso não está sendo direcionado para salvar pessoas, a gente já morreu como igreja. A gente morreu como movimento, a gente não tem propósito de razão de existir. A gente precisa estar alinhado com os propósitos do céu, com os propósitos do Mestre. Jesus olha para além da lei e vê um homem cego de nascença, menosprezado, mendigo, rejeitado, sem nenhuma perspectiva de vida e esperança. E Jesus diz: eu vim para resgatar esse homem. Eu vim para resgatar essas pessoas, esses que são completamente desprezados. Eu vim para libertar aqueles que estão escravos do pecado e das suas consequências. Então, ainda que a gente seja fiel aos mandamentos, ainda que a gente seja zeloso com a nossa fé, se a gente menosprezar o amor para aqueles que clamam por salvação, nós estaremos perdidos, sem o foco, porque a salvação é a prioridade máxima. Aquele homem de nascença, que era considerado um pecador, um homem amaldiçoado, era maior, a sua fé era maior do que a dos líderes religiosos que ali estavam, que eram conhecedores da Bíblia, que eram da igreja, que eram os líderes da época, que tinham a sabedoria, que tinham o conhecimento das profecias, das escrituras, que se vestiam e aparentavam-se como homens religiosos, que eram vistos por todos na sociedade como referências espirituais. Mas a fé daquele homem cego, amaldiçoado, publicamente, era maior do que desses líderes tão conhecedores da palavra. Porque quando ele recebe a ordem de ir ao tanque e se lavar, o texto diz que ele obedeceu imediatamente, sem questionamentos, sem pedir maiores explicações. Pense, um homem cego se depara com um estranho, que tem um ato estranho, né? Um ato que não é normal as pessoas cuspirem no chão e fazer lama e passar no olho das outras, isso aí não é uma coisa que a gente vê todo dia. E agora, em meio a esse ato estranho, aquele homem, ele apenas creu. Ele ouviu a palavra de Jesus dizendo: agora vá até o tanque de Siloé e lave-se. E assim ele foi. O que é isso, queridos? É fé. Isso é fé. Às vezes a gente quer entender a dinâmica, o mecanismo do reino de Deus, de como Deus faz as coisas ou deixa de fazer, porque nós nos iludimos com a ideia de que a gente tem um controle da nossa vida. E por isso acabamos por perder muitas oportunidades de sermos abençoados por Deus. Porque às vezes tudo que Deus precisa é de uma fé cega, que simplesmente obedece, que simplesmente confia, que simplesmente ouve e cumpre a ordem que está sendo dada. E foi isso que ele fez. E aí, no final das contas, nós descobrimos que os verdadeiros cegos eram aqueles que todos julgavam ser mais santos do que os outros.
Esses eram os verdadeiros cegos. Não era aquele homem cego de nascença que era considerado amaldiçoado, que era o verdadeiro cego da história. Os verdadeiros cegos da história eram os líderes religiosos que, tendo a luz, tendo a palavra, desprezavam a salvação. Desprezavam a missão. Esses eram os verdadeiramente cegos. Espirituais. A segunda lição que eu tiro dessa história é a maneira como Jesus curou esse homem. Que, como eu citei aqui, não é uma maneira convencional. E Jesus cura outros cegos de maneiras completamente diferentes. Jesus coloca a mão nos olhos, Jesus diz uma palavra, Jesus, assim como ele curou ali aquele homem paralítico, ele disse, levanta, toma o teu leito e anda, e a gente vai ver Jesus fazendo vários milagres, através do poder da sua palavra, do poder da palavra de Deus, porque há poder na palavra de Deus, poder para curar, poder para transformar, poder para criar, para mudar a vida das pessoas, para restaurar, há poder na palavra de Deus, mas, curiosamente, nesse momento, Jesus não faz uso da sua palavra. Jesus usa o barro. Jesus faz lama com barro e passa nos olhos daquele homem. Há aí um componente especial. Imediatamente, a nossa memória nos leva ao Éden. Não há como ler essa história, ouvir esse relato desse milagre e não fazer uma conexão direta com o Éden. Quando Deus cria todas as coisas em 6 dias pelo poder da sua palavra. A Bíblia diz que Deus falava e as coisas simplesmente surgiam e apareciam. E assim Deus criou o mundo e tudo que neles há, a natureza, a vegetação, os animais e tudo. E no último dia, no último momento, Deus então resolve criar o homem. Só que Deus não diz que haja o homem. Poderia ter dito, mas não disse. Deus então agora se agacha no barro e forma o homem do pó da terra, um boneco de barro, sopra nas suas narinas e ele se torna um ser vivente, uma alma vivente, diz a Bíblia. Deus cria o homem de uma maneira mais artesanal, podemos dizer, de barro e fôlego. E agora a gente volta à história do cego de nascença. E Jesus cura a vista do cego com barro. O que Jesus, queridos, está declarando, está dizendo ao curar esse cego com barro? O que Jesus está declarando aqui? Que Ele é o Criador. Que Ele é o Criador. Ele seria criticado por curar aquele homem no sábado, o sábado que é justamente o dia que celebra a criação, o fato de Deus ser o Criador. Jesus então, com aquela cura, Ele está declarando, eu sou o Criador. Porque as consequências do pecado eu restauro. Porque o homem foi feito de barro, e de barro eu restauro a vista desse homem, aquele que era cego de nascença. Diante daqueles que acusavam de ser o transgressor dos mandamentos, Jesus se apresenta como o Criador de todas as coisas. Ele é o Verbo, é aquele que sempre existiu, que era um com o Pai desde a eternidade, aquele por quem João diz que por Ele todas as coisas foram feitas e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele, foi através dele. Então Jesus usa a obra-prima do ser humano para curar aquele homem, para mostrar que Ele tem poder para restaurar, restituir tudo aquilo que o pecado destruiu na vida humana. Tudo aquilo que o pecado destruiu, Ele é o dono da matéria-prima para restaurar. A condição original a qual o homem foi criado. Querido, deixa eu te dizer uma coisa nessa noite.
O céu está interessado na sua cura. Jesus está interessado na restauração da sua vida. O que tem quebrado aí na sua vida que ainda precisa ser restaurado? O que há na sua vida que precisa ser consertado? O que há na sua vida que ainda precisa ser resgatado? Saiba que Jesus é quem pode restaurar. Saiba que Jesus tem poder para restaurar a tua vida, irmão. Assim como Ele curou esse cego de nascença, esse homem que não tinha esperança nem perspectiva, Jesus também pode te curar, seja o seu problema de ordem física, mental, emocional, espiritual, não importa. Se tão somente você permitir, Jesus pode e quer te curar. Ele tem o barro para restaurar as rachaduras que existem na sua vida. Ele tem poder, porque Ele é o nosso Criador. E a terceira e última lição que eu gostaria de destacar dessa história, vem daquilo que aconteceu depois. O que aconteceu com o cego após Jesus tocar seus olhos com o barro? O que aconteceu? Não aconteceu nada. Jesus colocou o barro nos olhos dele, o que aconteceu? Nada. Para o milagre se cumprir, ele teve que ir até o tanque se lavar. Se ele tivesse ficado ali parado, teria continuado cego. Só que agora é um cego com o olho sujo. Ele teve que ir tateando pelo caminho e nós não sabemos qual era a distância de onde ele estava até o tanque, mas independente da distância, né, eu imagino que para uma pessoa cega, qualquer distância seja um desafio. E ele teve que então, com os olhos sujos de barro, tateando até chegar ao tanque, para então se lavar e aí sim voltar a ver. O milagre apenas se concretizou quando o cego lavou seus olhos no tanque. Eu acho incrível como Deus escolheu trabalhar em cooperação com a vontade humana, para respeitar assim a nossa liberdade. A nossa liberdade de escolha, nosso livre-arbítrio. O toque de Jesus não apenas vai resolver, apenas o toque de Jesus, né, não vai resolver o meu problema. Eu posso ser tocado por Deus, eu posso ser tocado pelo Espírito Santo, e é por isso que tem pessoas que vêm à igreja, cantam hinos, ouvem os sermões, estudam a Bíblia, e são constantemente tocadas por Jesus. E são tocadas, e Deus fala ao coração delas, e elas se emocionam, e elas, né, sentem a presença de Deus, mas nada muda na vida delas. E por que não muda? Porque existe a parte humana. Porque não basta o toque, eu tenho que ir até o tanque me lavar. Exige compromisso público. As pessoas precisam me ver ir caminhando até o tanque. As pessoas precisam ver a minha fé materializada, porque apenas a fé do coração e a fé da mente pode ser vista por Deus, mas as outras pessoas não veem. E você já reparou que a gente tende a se comprometer mais com aquilo que é público do que com aquilo que é particular? Quando nós tomamos uma decisão pública, esse compromisso geralmente é maior. É por isso que quando, né, você vai assinar um contrato, né, ou quando, por exemplo, no caso de um casamento, existem as testemunhas. Por que precisa ter testemunha? Porque esse é um contrato público. É um compromisso público que está sendo assumido. Não pode ser feito escondido. Não pode ser feito assim sem ninguém saber, não, só dentro do meu coração. E com Deus também é assim. Alguém pode dizer, não, mas eu aceitei Jesus dentro do meu coração e ninguém tem nada a ver com isso. Mas não é isso que Deus espera de você e de mim. Deus espera que a nossa entrega e o nosso compromisso seja público. Que todos vejam. Aquele homem caminhou até o tanque para cumprir a sua parte, para fazer a parte que lhe corresponde.
Quando eu olho para o mundo hoje, querido, sabe o que eu vejo? Um monte de gente. E todo mundo quer um milagre. Quem não quer milagre? Até os descrentes e céticos querem milagre. Todo mundo quer um milagre. Todo mundo quer uma salvação, todo mundo quer uma libertação. Todo mundo quer uma resposta para as suas inquietações. Todas as pessoas, né, buscam solução para os seus problemas. Todo mundo quer. Mas poucos estão dispostos a obedecer e se submeterem às ordens divinas. E aí que vem o grande X da questão. E aí que vem o grande problema. É preciso ter fé, é preciso ter paciência, é preciso ter perseverança para ver o milagre de Deus se concretizar na nossa vida. É um engodo pensar que, olha, eu estou na igreja, eu vim para a igreja, eu assisti o culto, eu fiz a minha oração, eu levantei a minha mão, eu aceitei Jesus, pronto, todos os problemas estão resolvidos. Ah, se fosse tão fácil assim. Mas existe toda uma caminhada, existe uma luta, que vai exigir muita paciência, vai exigir muita fé, vai exigir muita perseverança, porque tem hora que parece que vai dar tudo errado, tem hora que parece que a pior decisão que você tomou na vida foi seguir Jesus, porque tudo ao redor desanda, e é nesse momento que tem que ter perseverança. Você acha que foi fácil para o ceguinho ir lá tateando até o tanque? Ele estava ali sentado no lugarzinho dele, pegando as moedinhas dele, a esmola dele, do nada aparece um estranho para, né, dar a ele esperança. Jesus poderia muito bem ter curado ele ali, mas fez ele ir andando, né, rastejando, tropeçando, até chegar ao tanque para receber o seu milagre. Porque às vezes vai precisar ser assim. Às vezes a gente vai ter que dar umas tropeções aí pelo meio do caminho. A gente vai ter que ir tateando, mesmo sem ver, sem enxergar, sem entender o que Deus quer, qual é o plano dele, o que Deus quer da minha vida, eu não sei, mas eu continuo seguindo e cumprindo a ordem que Ele mandou. Na esperança e na certeza que lá na frente as coisas vão clarear, e eu vou enxergar e vou entender qual era o plano de Deus, afinal de contas. Mas enquanto eu não entendo, enquanto está tudo escuro, enquanto eu não consigo compreender bem a situação, eu sigo caminhando. Fé, paciência e perseverança. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que está faltando para você ir até as águas e receber a sua cura? O que está faltando para você dar um passo de fé público? O que está faltando para você assumir esse compromisso diante de todos? Ah, mas eu não entendo ainda, eu tenho perguntas, eu tenho inquietações, eu tenho dúvidas. Você acha que aquele homem cego não tinha? Você acha que ele entendeu tudo que estava acontecendo naquele momento? Certamente não. Mas ele entendeu o chamado de Deus e teve fé e cumpriu a vontade. Sabe uma das coisas que eu mais ouço como pastor, a justificativa das pessoas que protelam a decisão de entregarem a vida a Jesus, de assumirem um compromisso com Ele? A justificativa que eu mais ouço é que eu ainda não estou pronto. Eu ainda não estou preparado. Mas deixa eu te dizer algo que vale para a sua vida hoje e sempre. O nosso problema não é falta de preparo. A nossa questão é falta de fé. É falta de fé. Sempre é. Você pode pensar, não importa qual problema espiritual que a gente esteja vivendo, se você voltar e for lá na raiz, você vai descobrir falta de fé. Ah, eu estou com um pecado que eu não consigo vencer. Falta de fé. Estou ansioso, angustiado, com medo do futuro, o que vai acontecer? Falta de fé. Ah, eu já não tenho mais ânimo para ler a Bíblia nem orar. Falta de fé. Tudo se explica pela fraqueza ou ausência de fé.
Porque é justamente no momento que a gente deixa de confiar em Deus que a gente começa a negligenciar todas as outras coisas. É por isso que a Bíblia vai dizer, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Não é porque Deus seja mimado, que Deus só se agrada se eu tiver fé, não. É porque se eu não tiver fé, eu não consigo fazer nada daquilo que agrada a Deus. Entendeu? Não é por Deus, é por minha causa. Porque se eu não tenho fé, eu não tenho força de mim mesmo para fazer aquilo que agrada a Deus. Eu vou estar sempre vivendo desagradando a Deus. Porque eu não tenho fé. Então, o nosso problema, quando protelamos fazer as mudanças que precisam ser feitas, quando protelamos entregar a nossa vida a Jesus, quando protelamos assumir um compromisso com Ele, é falta de fé. Eu estou dizendo para Jesus, Senhor, não confio no Senhor suficiente para entregar a vida ao Senhor ainda. Eu preciso entender tudo. Eu preciso, Senhor, que o Senhor me mostre, né, com toda clareza, que apareça um anjo me dizendo o que eu tenho que fazer, mas muitas vezes eu não estou disposto a cumprir nem aquilo que está na Bíblia. Como é que Deus vai me revelar algo a mais se eu não estou disposto a cumprir nem aquilo que Ele já me revelou? E é por isso que João, então, nos apresenta o que Jesus é capaz de fazer na vida daqueles que acreditam e se submetem à sua vontade. O que Jesus quer fazer na minha e na sua vida hoje é o mesmo que Ele fez na vida daquele homem cego de nascença. Quando você continua lendo, né, e nós lemos no texto, diz que aquele homem foi, lavou seus olhos e voltou a enxergar. E ele volta agora enxergando. E aí acontece algo curioso. Algo que às vezes a gente lê a história e passa batido e a gente não presta atenção nesse detalhe. Mas então agora aquelas pessoas olham para aquele homem que era cego e se surpreendem. E ele estava diferente, porque ele já não era mais a mesma pessoa. Todos aqueles que haviam conhecido antes, agora estavam testemunhando o milagre que havia conhecido, só que eles olhavam para ele e diziam assim, será que é ele? É ele mesmo? Aí uns diziam, não, é ele sim. Aí outros diziam, não, não é ele não. Parece com ele, mas não é. Algo aconteceu na vida desse homem nesse dia, a ponto de não apenas os seus olhos serem transformados, mas também a sua fisionomia. A sua luz, o seu brilho estava diferente, a sua postura estava diferente, a sua confiança estava diferente, porque é isso que acontece na vida daqueles que recebem Jesus. Não apenas os olhos foram curados, mas ele estava diferente. Aquele que era um mendigo, já não se parecia mais como um mendigo. E tudo aquilo que ele fez foi apenas lavar os olhos. Mas não foi apenas lavar os olhos. Não foi apenas voltar a ver. Agora, ele não era mais um mendigo, agora ele era um filho de Deus. Agora ele era um súdito real. Quem era ele? É ele? Parece com ele? Era uma transformação maravilhosa demais para ser verdade. Mas nada supera o testemunho pessoal. E ele mesmo dizia, não, sou eu mesmo, sou eu. Aquele mendigo que vocês vinham aqui todos os dias, aquele que havia nascido cego, sou eu, agora eu estou enxergando, sou eu. E contra um testemunho pessoal não existem argumentos. Não existem questionamentos, as pessoas podem questionar as nossas crenças, a nossa fé, o nosso sistema, né, religioso, as pessoas podem questionar as nossas doutrinas, mas ninguém pode questionar o meu testemunho pessoal. Porque eu era cego e agora eu enxergo. As pessoas que me conheceram antes testemunham agora que eu sou uma nova pessoa, uma outra pessoa. E alguns já nem conseguem mais me reconhecer pela fisionomia, porque agora em mim há uma luz diferente. De mendigo, cego de nascença, desprezado, a um missionário do reino. Essa é a transformação que Deus realizou na vida daquele homem e deseja realizar na nossa vida hoje e agora. E qual era a mensagem dele? E eu acho incrível, né?
a mensagem dele. Ele não fica argumentando, né, de que Jesus é isso, é aquilo, né, defendendo Jesus, brigando por causa de Jesus, não. Ele só narra apenas aquilo que foi a experiência dele com Deus. Ele disse, olha, eu só sei de uma coisa, que eu era cego, Jesus apareceu, tocou nos meus olhos, eu fui até o tanque, obedeci a voz dele, lavei os meus olhos e agora eu enxergo. É tudo que eu sei sobre Jesus. É tudo que eu sei sobre Jesus. Não, mas nesse caso não teve eleito, ele só foi lá e... mas veja, ele só apenas narrou aquilo que Deus fez por ele. E queridos, Deus não espera mais de mim e de você. O que Deus espera de mim e de você hoje? Que a gente conte aos outros aquilo que Ele fez na nossa vida. Eu era cego e agora eu vejo. Eu era mendigo, eu era um miserável, eu estava ali chafurdando no lamaçal do pecado, né? Me alimentando com os porcos, e agora eu sou uma outra pessoa. Eu vivo uma outra vida. Eu obedeci a Jesus e a minha vida mudou. Deixa eu te dizer uma coisa, e com essa palavra eu encerro nessa noite. Jesus quer fazer o mesmo na tua vida. Jesus quer fazer o mesmo na sua vida. E o único empecilho, a única barreira para que essa obra se cumpra na sua vida é você mesmo. É a sua decisão, é a sua escolha. Mas a porta da graça, a porta da aceitação, a porta do milagre ainda está aberta para mim e para você nessa noite. Quantos querem dizer hoje a Jesus? Quantos querem hoje serem tocados e curados por Jesus? Quantos querem hoje pedir a Deus para serem completamente transformados e decidem, por vontade própria, aceitar essa obra que Deus quer fazer na nossa vida? Quantos? Eu quero ver as mãos. Que Deus abençoe. Vamos orar? Fique em pé.